mas especialmente os primeiros acontecimentos. Este livro coloca a aliança davídica, essa importante aliança, no seu contexto histórico. A aliança que Deus faz com Davi, dizendo que não faltaria herdeiro para o seu trono, aponta para Cristo como herdeiro do trono de Davi. Então vejamos Cristo no livro de 2 Samuel. O Senhor Jesus Cristo é visto principalmente em duas partes de 2 Samuel. Em primeiro lugar, a aliança davídica, conforme descrita em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Falando de Davi. O trono de Davi sofreu uma interrupção quando o povo foi levado ao cativeiro. Mas, para sempre, aponta para Cristo como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, herdeiro do trono de Davi, no qual se cumpre plenamente a aliança davídica. Isso é reiterado nas palavras, em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, nas palavras do anjo que apareceu para Maria ao anunciar-lhe o nascimento de Jesus. Vejamos a aliança davídica, ela sendo reiterada. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Cristo é o cumprimento. Olha, à luz dessa promessa de Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, nós podemos constatar que Cristo é o cumprimento da aliança davídica. Ele é o Filho de Deus, que vem da linhagem de Davi e que reinará para sempre. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus é visto na canção de Davi no final da sua vida. No final da sua vida, Davi profere um cântico, em 2 Samuel capítulo 22, do versículo 1 até o 51, narra esse cântico, essa canção de Davi no final da sua vida. Ele canta sobre a sua rocha, fortaleza, libertador, sobre o seu refúgio e salvação, apontando para Jesus. Jesus é a nossa rocha, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 ao 9, ele é o nosso libertador, conforme Romanos capítulo 11, versículos 25 até o 27, ele é a fortaleza para a qual já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Ele é o nosso único Salvador, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 11, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Então nós vemos tudo que Davi diz que Deus é para ele, o Novo Testamento diz que Cristo é para nós. Algo bastante presente que interrompe essa história tão bonita do reinado de Davi é o tema que qualquer um pode cair. Mesmo um homem como Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus, e desejava ricamente ser abençoado por Deus, ele era suscetível à tentação. O pecado de Davi com Betseba, ele serve de alerta para todos nós. Nós devemos guardar o nosso coração, os nossos olhos, as nossas mentes, porque o orgulho, Davi era um homem de maturidade espiritual, porém caiu. Se nós nos orgulharmos da nossa maturidade
espiritual também podemos cair. O apóstolo Paulo diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O pecado tem consequências naturais. As consequências naturais do pecado também são um tema presente no segundo livro de Samuel. Nós vemos que Deus é misericordioso para perdoar os pecados mais hediondos. Qualquer tipo de pecado, Deus é poderoso para perdoar. Até o pecado terrível de Davi, com Betseba, além de adulterar, depois mandou o marido dela para a morte, mandou Urias para a morte, até esse pecado foi perdoado por Deus. Mas a consequência ficou. A consequência ficou. A espada de Davi nunca mais voltou para a bainha. Assim como Davi traiu, adulterou, ele foi traído. Então o pecado tem consequências naturais e nós vemos isso em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, onde diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto ele colherá. O filho dessa união ilícita de Davi com Betseba, ele não pôde desfrutar do amor dessa criança, não pôde criá-la, não pôde vê-la crescer. Teria sido melhor para Davi evitar o pecado do que pecar. É bem verdade que recebeu o perdão, mas sofreu a consequência. O mesmo princípio serve para nós. Melhor é vigiar contra o pecado. Não errar, porque Deus não se deixa escarnecer. A consequência vem, como diz Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então nós acabamos de ver os temas teológicos dos dois primeiros livros do período monárquico, que são 1 e 2 Samuel, que na Bíblia hebraica são um livro só. Na sequência nós temos os livros dos reis. Os livros dos reis, eles continuam a história de 1 e 2 Samuel. Contam detalhes da monarquia de Salomão até a queda de Jerusalém. E são combinados em um único livro na Bíblia hebraica. Assim como o 1 e 2 Samuel eram um único livro, o 1 e 2 Reis também na Bíblia hebraica são um único livro. Os tradutores da Septuaginta, a primeira versão do hebraico para o grego, é que separaram esses livros e nós mantivemos essa separação na nossa Bíblia. Os livros dos reis, eles não citam o seu autor. A tradição aponta para o profeta Jeremias, tendo escrito esses livros entre 560 e 540 a.C. Vejamos então alguns temas teológicos em 1 e 2 Reis. 1 e 2 Reis contrastam a obediência e a desobediência para ilustrar os resultados de ambas. Então, outra vez nós vemos aquele princípio de Deuteronômio: obediência, bênção; desobediência, maldição. Nós vemos isso, e isso se perpetua no Novo Testamento, em Romanos capítulo 5, versículo 19. Um outro tema presente, além desse tema recorrente, que é bênção e maldição, que vem desde a aliança deuteronomista, nós temos também o templo em Jerusalém, que é um tema teológico também bastante profundo. O templo em Jerusalém, onde o Espírito de Deus habita no Santo dos Santos. O Antigo Testamento diz que o Espírito de Deus habita no Santo dos Santos. Na última repartição, no mais profundo do templo, o Espírito de Deus habita.
Isso é um prenúncio de que ele haveria de habitar em nós, os seguidores de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós. Então aquele templo de Jerusalém, aquele templo de pedra, aponta para esse templo espiritual que somos nós, seguidores de Cristo. E isso é confirmado em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Nós temos também um outro tema bastante importante, o profeta Elias como precursor de Cristo e dos apóstolos. Mas como assim Elias como precursor de Cristo? Nos milagres em que Elias opera no poder de Deus. Os milagres que Elias opera no poder de Deus fazem dele precursor de Cristo e dos apóstolos que também operaram milagres. Ele ressuscitou a viúva de Serepta. Elias ressuscitou a viúva de Serepta. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca. A palavra do Senhor na tua boca é verdade, exclamou a viúva de Serepta quando Elias ressuscitou o seu filho. Da mesma forma, os homens de Deus que falaram suas palavras através do poder de Deus no Novo Testamento também ressuscitaram mortos. Jesus também ressuscitou. Jesus não só ressuscitou Lázaro dentre os mortos, mas também ressuscitou a filha da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, o apóstolo Pedro ressuscitou Dorcas, Paulo ressuscitou Eutico. Então, Elias, ele prefigura, ele é o precursor de Cristo e dos apóstolos. Isso é um tema teológico muito importante dos livros de Reis. Um outro tema também bastante importante é a inclusão dos gentios no plano de salvação. O próprio Jesus, ele usa a história da viúva de Serepta e de Naamã, que estão em 2 Reis, ele usa para ilustrar a misericórdia de Deus. Ele conta essa história como ilustração da misericórdia de Deus em Lucas capítulo 4, versículos 26 e 27. Isso mostra a inclusão dos gentios. Assim como Deus, por intermédio de Elias, ressuscita o filho da viúva de Serepta. Assim como Eliseu cura Naamã, 2 estrangeiros, 2 gentios são curados, Cristo conta essa história, demonstrando a misericórdia de Deus pelos menos favorecidos, pelos gentios, apontando para a inclusão dos gentios no plano de salvação. A igreja de Cristo, ela é formada de pobres e ricos, judeus e gentios, que é um fato que já é prefigurado desde os livros dos reis, a inclusão dos gentios. Muitos dos milagres de Eliseu prenunciam os do próprio Cristo. Então é outro tema presente no 2º livro de Reis. Os milagres de Eliseu como prenúncio dos milagres de Cristo. Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. Em 2 Reis, capítulo 4, versículos 34 e 35. Curou Naamã. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 19. Multiplicou pães para alimentar uma centena de pessoas. E ainda sobrou em 2 Reis, capítulo 4,
versículos 42 a 44, nós vemos que todos esses milagres são semelhantes aos milagres operados por Cristo. Então, os milagres de Eliseu prenunciam os milagres do próprio Cristo. Um outro tema também presente: Deus odeia o pecado e não permitirá que ele continue indefinidamente. Alguns pensam que poderão viver no pecado indefinidamente. Pensam que Deus é somente amor, que ele não entrará em juízo. Mas, se pertencemos a ele, nós podemos esperar sua disciplina quando lhe desobedecemos. Deus ele não vai permitir o pecado indefinidamente e nem deixar de disciplinar o seu povo. A Bíblia diz que ele corrige todo quanto ele ama. Se nós ficarmos sem correção, nós seremos bastardos. E nós não somos bastardos. Nós temos um Pai que é Deus. Então, o pecado, Deus odeia o pecado e não permitirá que ele continue indefinitivamente. Nós vemos isso na queda do Reino do Norte e no cativeiro do Reino do Sul ocupado pelos babilônios. Mesmo com os esforços dos profetas, a nação foi caindo em declínio de maneira que chegou um momento em que Deus deu um basta, mandando primeiro o Reino do Norte para o exílio pelas mãos da Assíria e mais tarde o Reino do Sul pela mão da Babilônia. Deus não vai deixar o pecado impune. Um outro tema também presente: Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. A história da viúva e do leproso são exemplos para nós no que diz respeito ao corpo de Cristo. Assim como Eliseu teve pena das pessoas de níveis mais baixos da sociedade, nós, o corpo de Cristo, também devemos acolher a todos na igreja. Não devemos fazer acepção de pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoa. A igreja, ela deve seguir o exemplo do profeta no Antigo Testamento, que cuidou do órfão, da viúva. Eliseu, ele teve pena, ele cuidou, ele proveu o órfão e a viúva. Da mesma maneira, nós temos que saber que Deus não faz acepção de pessoa e nós devemos também receber na igreja a todos quantos se arrependem, independente da sua condição social. Pois bem, então nós já vimos até aqui temas teológicos em 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Vejamos os livros das crônicas. Os livros das crônicas também eram a princípio são na Bíblia hebraica e foram na Septuaginta também dividido em 2, e essa divisão em 2 permanece nas nossas Bíblias, por isso nós temos 1 e 2 Crônicas. Os livros das crônicas constituem o primeiro comentário das Escrituras. São 2 livros que servem de comentário para todas as Escrituras. Para toda a Escritura. E eles eram originalmente um único livro. Eles relatam a história de Davi, de Salomão e do reino de Judá. Histórias já conhecidas nos livros de Samuel e nos livros de Reis. Então, eles constituem o primeiro comentário das Escrituras. Eles também não revelam o nome do seu autor. A tradição diz que Esdras os escreveu. Provavelmente Esdras, entre 400 e 425, teria escrito
os livros de crônicas, o livro de crônicas, que depois foi dividido em dois. Os livros de crônicas, eles abrangem praticamente as mesmas informações que 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Porém, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis tem um aspecto profético, um aspecto de profecia preditiva, de exortação, de alerta para que o povo não fosse para o cativeiro. Mas mesmo com todo o esforço dos profetas, em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, o povo foi para o cativeiro. Quando o povo volta do cativeiro, a perspectiva dos livros das crônicas é pós-exílica. Eles narram a história pré-exílica, mas a perspectiva é pós-exílica, de um ponto de vista sacerdotal. O sacerdote, ao invés de dizer, olha, cuidado com o pecado, ele diz, vocês pecaram. Mas Deus, após um processo didático de punição, os trouxe de volta do cativeiro, porque ele vos ama. Essa é a palavra sacerdotal de 1º e 2º Crônicas. Os livros das crônicas são praticamente uma avaliação da história religiosa da nação de Israel. Então vejamos temas teológicos em 1º Crônicas. Primeiro tema, a esperança para o futuro. O profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 31, versículo 21, isso é mais claro na versão Almeida Revista e Atualizada, ele diz que ele quer trazer à lembrança aquilo que lhe dá a esperança. O tema da esperança para o futuro, ele é bastante presente nos livros de crônicas, mais especificamente em 1º Crônicas. O cronista, o escritor de crônicas, ele não estava simplesmente relembrando notícias antigas, não. Ele ressaltou a obra de Deus em meio ao seu povo por meio da linhagem de Davi. Ou seja, ele ressaltou a parte boa da história para propositalmente trazer esperança. O desejo do escritor era seguir uma linha reta de fé e salvação, sem mostrar os desvios e os fracassos do passado, porque o tema dele era a esperança. Vocês voltaram do cativeiro, porque Deus os ama. Agora tenham esperança no futuro, porque Deus é convosco. Seus leitores no exílio, eles conheciam bem a história da queda, a história do cativeiro da nação. Aquela geração, ela precisava ser lembrada para poder animar-se, para poder reconstruir o templo, reconstruir a vida social e especialmente a vida espiritual da nação. Ela precisava ser lembrada das vitórias de Israel. Esse era o meio de lhes dar esperança para o futuro. Por isso, os livros das crônicas são escritos